É porque essa é uma das razões principais de nós estarmos aqui. Nós, ditos cristãos, evangélicos, né? Se você quiser se caracterizar ou se categorizar nesse lugar, né? Como cristão, evangélico, nós temos como base da nossa vida a palavra de Deus, principalmente os ensinos doutrinários do Senhor Jesus. E a palavra de Deus, ela nos mostra e nos promete uma realidade, muitas vezes que conflita, que é diferente daquilo que nós estamos vivendo. E você vai ser sempre tentado a achar que você é uma coisa, e você pode uma coisa, e você só tem capacidade de chegar até um determinado ponto, enquanto Deus está olhando para você e está dizendo: não, olha, eu fiz você muito maior do que você imagina. Eu fiz você com direitos e privilégios que você ainda não está tomando posse, que você ainda não faz parte da sua vida, mas é direito seu. Se você apenas conhecer, descobrir na minha palavra que é seu, que pertence a você, queridos, esse é o segredo da vida abençoada. É meditar naquilo que Deus prometeu a mim e a você, naquilo que Ele disse que você é, que você pode, que você tem em Cristo Jesus. Quando Jesus na cruz declarou: está consumado, foi por causa disso que nós podemos declarar isso. E lá na palavra, na carta de Paulo aos Romanos, ele fala assim: nós somos transformados pela renovação da nossa mente. E nós precisamos ser transformados, porque a outra alternativa é ser conformado. Conformado é tomar a mesma forma, entrar na mesma forma desse mundo. E Deus fala para mim e para você: não faça isso, não se conforme, não aceite o mesmo padrão de pensamento, o mesmo sistema desse mundo, mas seja transformado. E eu e você, no piloto automático, na hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir, se for simplesmente viver a vida, nós vamos ser igualzinho a qualquer pessoa desse mundo. Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, mudanças reais podem acontecer. Crescimento real pode acontecer na nossa vida. Amém? Por isso que antes de nós compartilharmos a palavra, é importante falar disso com você. Antes de nós lermos a Bíblia, eu queria te dizer o título dessa nossa mensagem, que nós estamos encerrando o mês de fevereiro, falando sobre o propósito da igreja, e principalmente o propósito da igreja local, e mais especificamente o propósito da igreja de Jacarepaguá, essa nossa igreja. Nós temos apontado para aspectos muito importantes, que são alicerces, que são base para eu e você não fazermos disso aqui o que isso não é. É uma pena, mas a maior parte das pessoas que estão hoje numa igreja, talvez até nesse momento, que domingo é dia de, principalmente aqui no Brasil, uma noite, tem muita igreja, tem muitos crentes nas igrejas, e outras religiões também estão às vezes reunidas em nome de Cristo, e a maioria dos cristãos, eu falo isso com pesar, né? Não entendeu e não sabe o propósito da igreja e nem por que está ali, apenas se acostumou a fazer aquilo, se tornou para muita gente uma tradição. Eu acho que eu estou falando com pessoas que talvez já tenham até vivido isso. Talvez você tenha começado a igreja porque sua mãe, seu pai sempre foram, sempre te levaram, e aquilo se tornou comum. É a minha religião, é o que eu acostumei a fazer. E não entenderam que Jesus não veio para fundar uma religião, para estabelecer meramente um movimento, mas Ele veio para que você tivesse real comunhão com o Pai. E a gente tem falado que qual é o nosso papel, qual é a nossa responsabilidade, tanto como objeto do amor de Deus, para receber dele o que Ele nos dá, quanto também como instrumentos nas suas mãos, para tocar na vida de outras pessoas. Mas eu queria que você guardasse hoje, a gente vai falar um pouquinho só, respondendo essa pergunta, por que essa igreja? Nós temos respondido, ou tentado responder a pergunta: por que a igreja? Por que igreja existe? Por que você faria parte de uma igreja? Qual é a real necessidade ou vantagem? Ou o que você ganha com isso? Ou qual é o propósito de você estar envolvido com isso? De você querer fazer parte de uma igreja? Nós temos, nos últimos domingos, tentado responder essa pergunta, com base na palavra, mas hoje eu queria ir um pouco além e perguntar para você: por que essa? Por que a igreja aqui em Jacarepaguá? Por que
nós estamos aqui hoje? Por que isso aqui começou há cerca de 10 anos atrás? E eu oro para que o Espírito Santo possa plantar em você, eu não queria que você tivesse um sentimento, eu não sei se a palavra seria nacionalista, quando a gente é muito patriota, assim, no que diz respeito a algo, né? No caso a igreja, é a minha igreja, e eu defendo a minha igreja. Não é muito esse o propósito, mas que você entendesse como é bom e que privilégio o Senhor nos dá de fazer parte aqui desse lugar. Eu tenho declarado, eu amo essa igreja. Você ama essa igreja aqui também? Por muitos motivos. E hoje eu queria dar muitos outros, e também convidar você a uma responsabilidade, entender qual é o seu papel e deixar Deus usar você. E segundo as próprias palavras de Jesus, a sua alegria vai ser completa. Você vai viver uma vida ainda de maior prazer. Amém? Não sei se foi na última quarta ou se foi no domingo, acho que foi no domingo, no dia 20, durante o carnaval, foi o dia 15, que eu mencionei sobre satisfação, né? Como Jesus sentia-se satisfeito, não era com comida nem bebida. Ele fala assim: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. Quando você imita Ele, obedece a Deus e é usado para abençoar outra pessoa, há uma satisfação que absolutamente mais nada pode substituir. E Deus nos fez assim, quando nós servimos, quando nós abençoamos, quando nós estendemos um pouquinho mais a nossa mão, no final das contas nós é que somos preenchidos. Amém? Deixa eu fazer uma pesquisa aqui. Quantos aqui hoje trabalham, estão no emprego ou estão numa atividade que você gosta, você curte o seu trabalho? Levanta assim alto a sua mão. Que isso? Levanta alto. Glória a Deus! Eu achava que era muito pouca gente, mas eu fico muito feliz de ver, porque isso é sinal de que está se cumprindo na tua vida um propósito de Deus. Esse trabalho foi feito para você mesmo, e para você crescer nele, né? E se tornar uma bênção nesse lugar, porque você gosta, é um prazer, e quanto que você ainda pode alcançar, que portas Deus ainda pode abrir. Agora, deixa eu só aproveitar essa pergunta e sugerir que talvez, como eu ouvi ontem de um amigo, no seu trabalho é um trabalho bem diferente, mas no final ele falou para mim: pastor, a coisa que eu mais amo no meu trabalho é o resultado nas pessoas, é como elas ficam felizes no final, como o resultado deixa elas numa alegria, num prazer, num entusiasmo. Nada supera isso. Sim, existe uma recompensa financeira, sim, existem coisas que têm a ver com a questão da profissão, mas nada me alegra mais do que saber que outros foram abençoados. Eu acho que a maioria das pessoas que levantaram a mão deve ter uma expressão parecida com essa. Alguém está sendo abençoado por causa do seu trabalho, e isso te faz muito bem. Posso ouvir um amém? É verdade? E é claro que isso produz em nós essa satisfação. Quando nós servimos a sociedade, a humanidade, as pessoas ao nosso redor, a igreja, seja o que for, e a outros, isso traz em nós, parece que completa algo que Deus começou, que é uma sensação de que, sim, isso tinha que ter sido feito, e finalmente foi feito, e alguém foi abençoado. E que você saia daqui ainda mais disposto a ser um instrumento nas mãos de Deus, e que alguém diga amém. Vamos orar. Pai, muito obrigado por essa igreja, muito obrigado por cada um que está aqui hoje. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor está nos enchendo durante esses dias de um propósito, de uma energia dentro de nós, Senhor, que vai apontar, que vai se concentrar para o aumento, Senhor, e o avanço do Teu reino, para que o território do Senhor Jesus possa se expandir mais e mais, e que se cumpra em nós a Tua palavra, que foi declarada pelo próprio Senhor Jesus, que isso vai chegar longe, até os confins da terra. E usa-nos, meu Pai, como aqueles que vão ser, meu Pai, usados de alguma maneira, enviando ou sendo enviados, meu Pai, para que muitos sejam abençoados. Nós te damos toda a honra e toda a glória, que seja o Senhor falando conosco, e nada de mim, mas tudo de Ti. Em nome de Jesus nós oramos, e que todos digam amém. Graças a Deus. É uma pregação diferente, mas ainda assim eu creio que o Espírito Santo pode realmente fazer o seu coração arder, porque a gente vai falar de propósito. A pergunta é: por que essa igreja?
Quando, em 2002, esse terreno, onde funcionava a Playhouse, onde funcionava uma academia também, foi oferecido ao bispo Juscelino, nosso bispo, imediatamente ele disse não. Talvez ele tenha pensado, por que eu faria isso? E talvez houvesse impedimentos. Na época ele tinha muitos desafios financeiros. A Igreja de Bom Sucesso, que é a nossa igreja matriz, a nossa igreja mãe, que inclusive está completando 50 anos esse ano, no próximo mês vai haver grandes comemorações, estava num momento onde não dava para fazer um investimento, não dava para pegar. Se você conheceu esse lugar aqui antes de se tornar igreja, você sabe do que eu estou falando. Era difícil imaginar fazer um culto aqui dentro, né? Mas, por alguma razão, isso voltou, essa decisão voltou lá para o colo do bispo. Ele pôde voltar atrás e decidir, sim, nós vamos começar. E entendeu que aquilo era um desafio, nós começarmos uma igreja sem nem um membro, sem saber o que ia acontecer, sem saber que expectativa ter nessa região, embora seja uma região populosa, residencial. Como que isso vai acontecer? Como que nós vamos dar os próximos passos? Eu não era nem cogitado de ser pastor aqui nessa igreja, não pensava nessa possibilidade. Eu estava interessado em ser um pastor auxiliar, talvez o resto da minha vida, né, ajudando outros pastores, sem problema nenhum, mas Deus foi movimentando de tal maneira que foi colocando no meu coração um desejo, um anseio e uma fome muito grande por ser usado dessa maneira, e graças a Ele, né, graças a Deus, o que aconteceu desde então até hoje, toda a honra e toda a glória pertence a Ele. Mas uma pergunta poderia ter sido feita lá em 2004, quando nós íamos inaugurar, e muitas pessoas desencorajaram o bispo, dizendo, e usaram essa expressão: você é louco, não é de fazer o que você está fazendo, de reformar um espaço, de gastar dinheiro e fazer uma obra, sem nem saber o que isso vai significar. Talvez alguém perguntasse, por que fazer mais uma igreja na região do Campinho, Praça Seca? Porque você já percebeu que tem igreja para tudo quanto é lado aqui? Quando eu vim para cá as primeiras vezes, eu falei, gente, tem muita igreja, tem muitas para tudo quanto é lado, você vai encontrar, em cada esquina tem uma. Não é uma boa ideia fazer mais uma igreja. E a razão, e eu creio que o que nos motivou e continua sempre sendo a nossa motivação, é que existe um impulso de que há muitas pessoas ao nosso redor que precisam, e por favor entenda o que eu vou falar, precisam de uma igreja diferente, que não estão e não conseguem, não podem se amoldar e ter qualquer tipo de identificação com um modelo e um padrão de igreja que já está estabelecido. E o que foi sendo colocado no meu coração desde muito tempo atrás, e agora, quase que 10 anos depois, Deus amadureceu isso de tal maneira que nós estamos explorando isso na igreja como uma frase de impacto, como algo que eu quero que você guarde no seu coração, é que nós temos começado a afirmar como propósito da nossa missão real, que nós temos isso como o nosso alvo. Nós queremos ajudar pessoas a crescerem no relacionamento vivo com Deus. Qual é a nossa missão? Ajudar. Esse é o nosso propósito como igreja. Talvez você encontre muitos outros que vão se envolver nisso. A gente falou há pouco tempo na adoração, no serviço, no discipulado, no evangelismo e tantas outras coisas que a gente pode fazer, mas todas elas apontam para isso. E nós queremos desenvolver uma igreja, e aqui é que está para mim o que sempre esteve no meu coração, desde que eu comecei a pensar na possibilidade de ser pastor um dia. Eu já contei aqui na igreja algumas vezes a história do meu chamado pastoral. Sendo filho de pastor, o meu irmão também mais velho é pastor, o Alexandre. O Alexandre vai estar pregando aqui na quarta-feira, na ordenação. Nessa quarta-feira a gente tem a ordenação aqui na igreja, todos são convidados. Venha prestigiar. O André e o de irmã vão estar sendo ordenados aqui na igreja.
O Alexandre vai estar pregando. O Alexandre foi ordenado com 20 anos, bem novo. E eu já conhecia um pouquinho, né, do que ele estava vivendo da vida pastoral, o meu pai também. E outros pastores que eu conhecia, e eu não tinha nenhum deles que eu pensava assim, essa pessoa, ela é duvidosa, ela é uma coisa no púlpito e outra coisa em casa. Pelo contrário, meu pai é um dos maiores exemplos para mim de autenticidade, de honestidade, de integridade, como meu irmão também. E outros que eu conhecia. Não tinha nada que me fizesse pensar assim, eu não quero nunca ser pastor, porque eu acho que isso é um meio que eu não quero me envolver. Eu simplesmente não tinha aquilo dentro de mim, não funcionava para mim, não era nada do que eu pensava. Você sabe o que eu queria ser? Eu também não, nunca soube. Nunca, né? E eu acho que deve ter uma razão para isso. Eu não fazia a menor ideia. Eu não sei o que você, quando criança, dizia, né? O que você quer ser quando crescer? Qual é a visão que você tem a respeito do seu futuro? O que você quer ser quando crescer? Já fizeram essa pergunta para você? Não quando você era tão pequeno, né, que você dizia, eu quero ser um jacaré. Não nessa época. Mas depois que você começou a pensar, pensa agora, nesse momento, o que você quer ser quando crescer? Agora, todo mundo, corajosamente, olha para quem está do seu lado e pergunta, o que você queria ser quando crescesse? E agora responda essa pessoa. Responda. Tem alguém rindo muito ali. Preste atenção aqui. Essa é outra mensagem, tá, gente? Porque eu sei que, possivelmente, a resposta que alguém deu aqui, ou que muitos deram, não aconteceu. Você queria ser astronauta, né? Você queria ser piloto de caça. Você queria tantas coisas. A minha experiência é que eu não fazia ideia. Uma coisa eu sabia, pastor, eu não quero ser. Deus tem muito senso de humor, né? E na época de fazer faculdade, eu estava perdido. Falei, não sei. A única coisa que apontava para algo que eu gostava um pouquinho era publicidade, que eu fiz, me formei. Talvez até pudesse me destacar e me dar bem, se fosse o caso. Mas nunca entrei propriamente no ramo. Voltou. E em algum momento Deus precisou me tirar daqui do Brasil, me levar para fora. Eu fui morar 2 anos nos Estados Unidos. E lá, é interessante demais isso, porque eu recomendo qualquer pessoa, em algum momento da sua vida, sair da sua rotina, sair do seu ambiente. Pastor, não dá para ir para os Estados Unidos, tudo bem, né? Mas saia um pouco, e você não faz ideia da visão e da perspectiva que você tem. Eu estava envolvido numa igreja onde era uma igreja maravilhosa, e sempre foi, igreja de bom sucesso, uma igreja exemplar para muita gente, mas eu não conseguia compreender o valor e a grandeza daquilo, até que eu saí e vi de longe, e comecei a observar as pessoas, os valores, e enquanto eu estava fora, Deus foi colocando em mim algo que eu nunca tinha tido antes, que era um amor, talvez a melhor palavra seja essa, uma admiração, um calor ardente no meu peito em relação à igreja dele. E o que me moveu e até hoje se tornou a grande mola propulsora da minha vida é exatamente aquilo que Deus colocou lá em mim, que eu não vou dizer para você que foi um chamado pastoral, talvez tenha até sido, mas foi um amor profundo por aquilo que Ele estava fazendo aqui na terra, um amor imenso pela sua obra, pela sua igreja, e nunca ninguém conseguiu tirar nem um pouquinho disso de mim, nem um pouquinho. Eu nunca precisei pensar muito entre escolher entre duas coisas, sempre eu quis e sempre vou escolher o reino de Deus. Só que eu nunca tinha tido essa experiência até sair. Lá Deus me chamou, usou várias pessoas para confirmar. Quando eu voltei, depois de alguns anos, depois de algum tempo, fui ordenado ao ministério, comecei a trabalhar na igreja, e antes de sonhar em ser pastor de uma igreja local, Deus já havia colocado essa questão no meu coração. E principalmente, quando na minha jornada eu descobri que talvez a maior igreja que existe é a igreja daqueles que um dia estiveram na igreja e não estão mais, a igreja dos desviados, a igreja dos sem igreja, eu sempre pensei, existe alguma coisa
existe alguma estratégia, existe alguma coisa que Deus quer fazer na vida dessas pessoas. No meu coração eu comecei a querer desenvolver, não sozinho, nunca eu conseguiria, mas muita gente se uniu, se juntou e nós pensamos nisso junto. E queremos desenvolver uma igreja onde pessoas que não gostam de igreja possam vir. O que eu estou falando para você pode ser um absurdo, extremamente contraditório na sua mente, mas eu queria que você prestasse atenção. Uma igreja que os sem igreja adoram ir, eu coloquei isso como uma frase aqui para você entender o que eu chamo de sem igreja. Essas pessoas são aquelas que muitos de nós consideramos os incrédulos, aqueles que não aceitam Jesus. Pessoas que têm uma resistência muito grande, sequer a ideia de visitar uma igreja. Que talvez você já tenha convidado em vão, a pessoa nunca vem, não quer vir, não tem nada a ver com ela. Essas pessoas, ou pessoas que um dia foram membros de uma igreja, mas que foram machucados pela própria igreja e por causa disso se ofenderam e nunca mais quiseram nada com Deus ou com Jesus por causa da igreja, ou tem até um discurso de que continua um relacionamento com Deus, mas sem a igreja. Por mais que a gente tente tornar isso real, isso não funciona. O relacionamento com Deus só se dá na horizontalidade, porque Deus vai sempre te perguntar: se você me ama, eu quero saber se você ama o seu irmão primeiro. Quem está entendendo, diga amém. Ou pessoas que visitaram um dia uma igreja e pensaram: isso aqui não tem nada a ver comigo, isso não é a minha realidade. Nós queremos criar um ambiente atraente para os que não vão à igreja, o que talvez faça você pensar: André, mas pensa no contrassenso, se essas pessoas não gostam de igreja, por que elas vão querer vir nessa? Elas não querem vir em igreja nenhuma, como é que isso pode funcionar? E essa pergunta, essa questão faz muito sentido, faria muito sentido se a igreja fosse, por exemplo, como o Facebook, ou como um time de futebol, um clube de futebol. O Facebook ele é feito para pessoas que querem usar o Facebook. Não funcionaria, né, pegar gente que detesta o Facebook e tentar fazer delas pessoas que gostam. Não, você vai entrar e você vai fazer parte da nossa comunidade, você vai fazer parte da nossa rede social. Não gosto, não quero saber disso. Se fosse assim, a igreja não funcionaria. Ou se fosse como um clube de futebol, como aqui nós temos representantes, né, do Flamengo, do Vasco, do Botafogo, do Fluminense, que é o melhor de todos, e também de outros, talvez América. E tem alguém que é América aqui? América? Deus abençoe, querido. Deus. Não funcionaria, né, tentar converter os flamenguistas, né, dizendo para eles: olha, vamos colocar vestes de louvor vermelha, grená e verde. Não ia dar certo. Queridos, eu estou brincando. E se você está entendendo? Se a igreja fosse alguma coisa como um clube, claro que não ia dar certo. Não, eu não gosto de igreja. E se você vai guardar alguma coisa do que a gente falou aqui hoje, eu queria muito que você guardasse o que eu vou falar agora, que é a ideia principal do que a gente está tratando. Que quando Jesus começou a igreja, ele não começou a igreja para pessoas que compartilhavam de um mesmo interesse, como um clube, por exemplo. Como um motoclube, todo mundo que anda de moto tem o mesmo interesse, vai andar junto. Quando ele fez a igreja, ele não fez pensando: quem tiver o mesmo interesse vai se juntar. Não foi esse o propósito. Mas Jesus, quando criou e fundou a sua igreja, ele o fez pensando em pessoas que compartilhavam o mesmo problema. E o problema que todas essas pessoas compartilhavam, que elas tinham em comum, o que todas as pessoas tinham em comum, que era um problema, é que elas não sabiam quem Deus realmente era. E o que eles tinham a ver com Deus, o que Deus tinha a ver com elas, que posição elas estavam diante de Deus. Ela não sabia o que Deus pensava sobre elas. Eram pessoas que não sabiam, quando Jesus veio, pessoas que não sabiam o que Deus sentia sobre elas, não sabiam sequer se existia um Deus que era uma pessoa, que era um Deus pessoal, que elas realmente poderiam conhecer, e que esse Deus saberia o nome delas. Não havia a menor possibilidade daquelas pessoas saberem disso se Jesus não tivesse vindo.
Jesus não começou a igreja para pessoas com interesses comuns, como hoje a gente classificaria as pessoas que vão à igreja. Quem vai à igreja tem em comum isso, gostam de igreja, gostam de estar na igreja. Não foi esse o propósito, mas ele fez porque a humanidade toda tinha um problema em comum. Porque estas pessoas, em algum momento, se viram completamente separadas de Deus. Assim como aquelas pessoas que você conhece no seu ambiente de trabalho, ou em qualquer outro lugar, na rua, na vizinhança, pessoas que se separaram de Deus, se viram separadas de Deus e nunca sequer nem perceberam, porque acham inclusive que se existe um Deus, talvez ele nem saiba que elas existem. Há uma separação tão distante, há uma desassociação tão grande, elas não conseguem compreender. E é nessa realidade que Jesus vem. 2000 anos atrás, Jesus vem a esse mundo com uma mensagem extremamente pessoal, extremamente íntima e familiar. E ele traz todo mundo para um nível que para mim e para você hoje é muito fácil entender, mas para aquele povo era extremamente chocante. Era controverso. Ele nos convida a chamar o Criador do universo de Pai. Ele nos convida a tratar Deus como nosso Pai Celestial. O que para nós hoje não é estranho, mas quando Jesus veio, esse era o absurdo dos absurdos. Ninguém chama Deus de Pai. Não existe essa ligação tão íntima, não existe essa ligação familiar tão pessoal, não. E queridos, quando Jesus nos convida a chamar Deus de Pai, e é o que ele faz o tempo todo, você já percebeu? Se você lê Mateus, Marcos, Lucas e João, é isso o tempo todo, Jesus falando para as pessoas, o Pai, o Pai, o Pai, e o nosso Pai, Pai nosso que estás nos céus. Jesus o tempo todo trata dessa questão, ele está dizendo que esse relacionamento que eu e você temos com ele é extremamente íntimo, é extremamente pessoal e é um relacionamento de família. Então, queridos, a igreja não é para um grupo de pessoas que gostam de igreja, mas a igreja é para toda e qualquer pessoa que um dia lá no fundo já se perguntou: o que Deus tem a ver comigo? O que ele pensa de mim? E será que existe algum jeito de eu e ele termos algum contato? Será que eu posso realmente ter um relacionamento sendo eu quem sou e tendo feito o que eu fiz? Pessoas como eu e você e pessoas que estão lá fora também. E este é o problema que todos nós tínhamos em comum e toda a humanidade tem em comum. Essa é a razão porque a igreja existe, e eu aponto para você que essa é a razão porque essa igreja existe. Jesus quer que pessoas conheçam o Pai, e para isso ele convida pessoas a segui-lo e aprenderem como esse relacionamento acontece. Você não precisa abrir, mas eu vou botar aqui no telão. Mateus 28, Jesus está muito próximo de subir aos céus, depois da morte, depois da ressurreição. Ele aparece aos seus discípulos, e no final, essa passagem diz assim: os 11 discípulos foram para Galiléia. Eram 12, você lembra por que são 11 agora? Teve um que foi embora, quem foi? Judas, né? Aquele que traiu Jesus. Então os 11 foram para Galiléia, para o monte que Jesus lhes indicara. Jesus já tinha mandado eles irem para lá. Quando o viram, isso é muito interessante, porque a Bíblia não esconde isso, o adoraram. Significa possivelmente que eles se jogaram no chão, se prostraram aos pés de Jesus. Aqueles 11 homens estavam ali, tinham andado com Jesus 3 anos e meio, e agora vem Jesus. É Jesus. E eles se jogam no chão, se prostram, adoram, mas alguns duvidaram. Não sei quantos, 1, 2, 3, não sei. Alguns duvidaram. Sempre que algo absurdamente claro que Deus está fazendo acontece, existe a possibilidade de você duvidar se você quiser. Jesus está ali na frente deles, e alguns estão pensando assim: é Jesus, e eles se lançam no chão e adoram, e outros estão assim: não pode ser, porque alguns dias atrás nós vimos ele morrer.
Não é possível. Duvidaram. E, queridos, no meio dos discípulos de Jesus, daqueles que andam e querem seguir Jesus, isso sempre vai ser uma possibilidade, mas é uma decisão sempre sua, é uma decisão pessoal. E ele fala o que ele vai falar agora para todas as pessoas. Então, Jesus aproximou-se deles e disse uma frase que seria muito, muito, muito arrogante, se não fosse falada por Jesus. Ele diz: foi-me dado toda a autoridade no céu e na terra, em tudo, em todo o universo, eu tenho autoridade sobre todas as coisas. Se alguém fala isso, só pode ser das duas, uma: ele é doido, ou ele realmente ressuscitou dentre os mortos e recebeu isso de Deus, que é o caso do Senhor Jesus. E ele diz isso para os seus discípulos, e ele completa dizendo: portanto, com base no que eu acabei de falar para vocês, vão, e olha que desafio ele dá a eles, e façam o quê? Discípulos, ou seguidores, ou alunos, aqueles que querem aprender, de todas as nações, batizando-os, como a gente fez hoje, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se você achava que era eu que tinha inventado isso, não foi não, está escrito lá na palavra de Deus. Batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ele faz uma promessa, mas antes, ensinando-os a obedecer. Veja qual é a missão que a igreja tem: a obedecer a tudo que eu lhes ordenei. E ele termina prometendo algo para aqueles que vão se comprometer com isso: e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Glória a Deus. Aqueles que levarem a sério essa decisão podem ter certeza, podem se garantir na minha presença com eles o tempo todo, sem exagero nenhum. Mas ele fala algo muito forte para esses homens, 11 homens: vocês vão e vão fazer discípulos de todas as nações. Imagina eles ouvindo isso: todas as nações. Jesus, você sabe o tamanho do que você está falando? Você sabe quantas nações? E naquela época, o que eles conheciam do mundo era muito pequeno em relação ao que hoje nós conhecemos, e o mundo é extremamente maior do que se sabia naquele tempo, mas ainda assim era gigantesco. De todas as nações, Jesus, 11 homens, a pé, não tinha avião, não tinha um carro que de alguma maneira andasse um pouco mais rápido. 11 pessoas a pé, e pior, fugitivos da lei, porque Roma estava no pescoço deles, Roma estava atrás dos cristãos. Você sabe que a perseguição era muito grande. Queridos, nós estamos falando de algo que aparentemente é impossível, é completamente impossível. Apesar disso, 350 anos depois, o cristianismo se torna a religião oficial do Império Romano, através de Constantino, sim, mas aqui estamos nós hoje, 2000 anos depois, falando sobre esse assunto, extremamente envolvidos com Jesus Cristo. Aqui, queridos, está um pequeno grupo de pessoas, 11 homens, que precisaram começar a fazer essas perguntas: como nós vamos fazer isso? Como vamos fazer essa igreja de Cristo? Como nós vamos fazer discípulos? Como nós podemos ajudar pessoas a se tornarem seguidoras de Jesus? Como nós podemos ajudar pessoas a se envolverem, se relacionarem com Deus e andarem com Ele, experimentarem a vida que Ele tem para elas? E há 10 anos atrás, essa era a minha pergunta. Quando Deus falou comigo: é contigo mesmo. Essa era a minha pergunta: como a gente faz isso em Jacarepaguá? Na realidade social, cultural, religiosa dessa região, onde todo mundo já ouviu falar de Jesus. Se você perguntar, todo mundo já ouviu, mas pouquíssimos realmente o conhecem. Pouquíssimos realmente têm um compromisso, têm uma aliança e resolveram segui-lo. E nesses anos, o que tem permeado as nossas decisões aqui na igreja, em relação a esse propósito, dentre muitas opções, acho que Deus, Ele tem chamados específicos para nós. Você sabe que eu tenho um caminho muito mais voltado para ensino do que propriamente para ser pastor ou evangelizar. Mas a maneira como Deus colocou no meu coração, e graças a Deus, Deus trouxe para essa igreja pessoas preciosíssimas, pessoas a quem eu devo muito,
né? Pessoas que se dedicaram, se dedicam até hoje muito, muito, muito para que tudo que tem que acontecer aqui aconteça. E eu sempre faço questão de agradecê-las e nunca receber a glória. Quando qualquer pessoa chega para mim e me cumprimenta, eu falo, eu não tenho nada a ver com isso. Na verdade, eu nem dei a ideia, foram eles que fizeram, porque é Deus que está fazendo através deles. Deus trouxe para cá muita, muita, muita gente boa. E eu tenho que ter um cuidado imenso para não ficar orgulhoso. Isso é perigoso, mas eu realmente sou apaixonado por essa igreja, mas o que Deus colocou no meu coração, e o que eu creio que é uma decisão importante para mim, para nós como igreja, para aqueles que estão dispostos a trabalhar, foi o que a gente tem falado ultimamente, nós vamos criar um ambiente que seja atraente. A maneira como nós podemos fazer discípulos, existem talvez algumas ferramentas que nós podemos usar, mas essa tem sido aquela que Deus tem colocado. Vamos criar ambientes atraentes para adultos, uma atmosfera, como eu tenho dito para você, irresistível para crianças, para adolescentes, para solteiros, para casados, para sêniors, para todo mundo, sem exceção, um ambiente onde as pessoas realmente queiram estar. Porque eu lembro quando eu era novo, eu estava falando com a minha esposa que se tivesse uma desculpa para não ir à igreja, eu ia usá-la. E às vezes nossos filhos fazem isso, mas muitos dos nossos filhos, e vocês falam para mim, mesmo que você não queira, eles querem vir para a igreja. Porque estão apaixonados por alguma coisa que está acontecendo aqui. Mas eu lembro de pedir domingo após domingo, mãe, deixa eu ficar em casa hoje, pai, deixa eu ficar nunca me deixar, eu só queria ver os Trapalhões. Nunca deixaram. Tem uma mágoa no meu coração por causa disso. Não, pelo contrário, eu dou graças a Deus por isso. Mas imagina pessoas que realmente queiram. Homens. Porque em geral, se você vai nas igrejas, a maioria são mulheres. Os homens estão em casa, mas homens que querem estar na igreja, porque existe um ambiente irresistível. E uma vez lá, nós vamos colocar essas pessoas em contato umas com as outras, e principalmente vamos conectá-las ao Pai Celestial, através de Jesus Cristo, e elas vão experimentar uma vida que cresce, uma vida que é abençoada, uma vida que cumpre um propósito. Porque, queridos, nós não vamos conseguir obrigar ninguém a acreditar em alguma coisa, nós não vamos conseguir convencer e forçar ninguém a seguir a alguém, mas talvez nós possamos criar ambientes que são tão irresistíveis que as pessoas vão vir e vão voltar, e nesse ambiente essas pessoas vão criar amizades e vão ajudar umas às outras e vão ter um relacionamento vivo com o Pai, aquele Pai que Jesus veio nos apresentar. Essa é a nossa maneira de fazer discípulos. Não é a única, não é a melhor, não é a única que poderia acontecer, não, mas os nossos esforços na igreja de Jacarepaguá para apresentar Jesus, a sua obra redentora, a sua salvação, os seus ensinamentos, têm sido concentrados nessa direção. E nós começamos a fazer isso, e tem sido uma jornada maravilhosa, porque tem funcionado. Eu creio que sempre foi vontade de Deus que o povo de Israel fosse um povo que todo mundo ao redor olhasse e ficasse com inveja. Entenda o que eu estou dizendo. Deus, Ele estabelece um povo e abençoa tanto aquele povo, que os inimigos de Israel, eles tinham uma raiva muito grande, mas na verdade, eram sentimentos que eles queriam muito, que eles tinham, porque eles não perdiam nunca, sempre as batalhas eram vencidas, eles tinham um grito de guerra que destruiu uma muralha, eles eram grandemente abençoados por Deus, numa terra desértica, eles cavavam e encontravam água. Como é que pode um negócio desse? Deus está no meio daquele povo, e quem está ao redor quer a mesma coisa. Você entende o que eu estou falando? E eu estou convencido que se alguma coisa boa aconteceu nessa igreja durante esses anos todos, foi porque nós tomamos essa decisão e existe um propósito que Deus estabeleceu. E eu penso que assim como lá no início da igreja, na igreja primitiva, essas três coisas aconteceram. O Espírito Santo foi quem começou a obra. Você lembra que a igreja só começa depois que o Espírito Santo vem, em Atos capítulo 2, no dia de Pentecostes. Essa igreja jamais poderia ser uma realidade se não fosse cheia do Espírito Santo de Deus.
Se não fosse uma decisão dele de fazer a obra que tem que acontecer aqui, se dependesse de mim, não iria. Mas é ele que tem feito, é ele que sustenta tudo o que acontece nessa igreja. Amém? Nunca, nunca, nunca eu vou receber o crédito por uma alma que tenha sido salva nesse lugar, porque não fui eu. Foi Jesus lá na cruz, foi o Espírito Santo que trouxe o convencimento, foi eu e você que de alguma maneira nos envolvemos para abençoar a vida de alguém. Me desculpa se você já um dia falou isso, mas eu fico um pouco frustrado quando alguém fala, eu ganhei alguém para Jesus. Eu entendo o propósito, eu entendo a sua fala, mas não foi você não. Você só foi mais um instrumento. Teve muito mais que aconteceu. Teve muito mais envolvido nessa história. É o Espírito Santo que faz a obra. E se você entende isso, diga amém. Lá em Atos dos Apóstolos, líderes foram obedientes. Eu oro a Deus para que eu e qualquer outra liderança nessa igreja esteja sempre caminhando nesse trilho, de não desobedecermos uma direção que Ele tenha nos dado, porque alguém está nos pressionando. Desde o início da igreja não faltou pressão sobre o pastor, dizendo, tem que ser assim, tem que ser assado, faz daquele jeito, a gente fazia assim. E eu precisava ficar muito firmado no que Deus tinha colocado no meu coração. E eu acho que essa obediência sempre produziu grandes resultados. Mas eu queria focar no terceiro e último para você, antes de ir para casa guardar. Pessoas se colocaram à disposição juntos. Isso com certeza é outra mensagem, mas vale a pena fazer apenas um parênteses. Imagina uma igreja onde ninguém, absolutamente ninguém, consegue ofender você. E ninguém, absolutamente, consegue ser ofendido por você. Imagine essa igreja. Nós precisamos de uma igreja que amadurece no caráter do Senhor Jesus Cristo, que cresce verdadeiramente, como nós precisamos. Como eu e você precisamos disso. Com exemplos que você tem visto ao redor de muita coisa que tem acontecido, isso tem que falar ao nosso coração, tem que ficar firmado dentro de nós. Eu tenho uma responsabilidade com o reino de Deus. Nós precisamos de homens que vão ensinar rapazes, que vão sentar com jovens e vão ser principalmente exemplo para eles, que vão ensinar no seu proceder. Nós precisamos de mulheres que vão ser exemplo e vão ensinar moças a se tornarem mulheres respeitadas, que se valorizam, que não são iguais às mulheres do mundo. Nós precisamos de jovens que estejam dispostos a permanecer firmes, que podem ser espelho para outros jovens, que vão ser admirados por outros jovens, que vão dizer, é isso que eu quero aprender com você. Nós precisamos de homens e mulheres que vão sentar com crianças, como muitos estão lá agora, e vão lançar uma âncora tão profunda no coração delas, de Deus, de Jesus, e de quem Ele é, de quem Cristo vai ser na sua vida, que, queridos, quando elas crescerem um pouquinho mais, se o barco delas tentar ir um pouquinho à deriva, não vai muito longe, porque eu e você já estamos cansados dessa história. Pessoas que foram destruídas, começaram a andar com Jesus, eram crianças na igreja, aprenderam a palavra e ficaram, e de alguma maneira, em algum momento, eu conheci uma pessoa e fui, e agora 30 anos depois eu estou de volta, a vida foi toda arrebentada, um monte de coisa aconteceu, porque foi para muito longe, se distanciou de Deus. Não, nós queremos colocar uma âncora tão firme, tão profunda no coração dos nossos filhos, que quando eles chegarem nessa idade, quando os desafios aparecerem, quando as tentações reais chegarem, quando a pressão for muito grande, ainda que eles se afastem um pouquinho, eles não vão muito longe, porque estão firmados e conhecem muito bem o caminho que o Senhor tem para eles. Precisamos de homens e mulheres que vão sentar com essas crianças, que vão sentar com esses adolescentes e vão dizer para eles, e vão afirmar como eu sou grato, porque eu não sou o único modelo masculino na vida do meu filho. Há homens aqui na Geração Vida, e há homens aqui nessa igreja, e há pessoas que estão ao redor dele que também têm sido para ele exemplo, graças a Deus. Você entende como isso é importante? Você entende por que isso aqui?
Nós precisamos de pessoas que vão descobrir que nos nossos cultos de domingo, os nossos cultos de quarta-feira, a mensagem que é pregada não começa depois do louvor, mas a mensagem começa no estacionamento. A mensagem começa nas portarias da igreja. Pessoas que vão acolher aqueles que chegam e com a instrumentalidade simples do sorriso, ou de um abraço, ou de um cumprimento, vão ser mais eficazes do que a pregação mais bem elaborada. Eu ouvi falar de uma pessoa que se entregou a Jesus, mas não vai à igreja, numa determinada igreja, não posso ir naquela igreja, porque se entregou a Jesus, ela queria frequentar aquela igreja, mas quando ela chega na igreja, ela dá de cara com o vizinho dela, que é a pessoa mais antipática do seu prédio, e o vizinho está lá cumprimentando as pessoas na porta. E na igreja é uma coisa, lá no prédio ou na vila é o capeta. Como é que eu vou entrar e ter comunhão, né, se essa pessoa não está experimentando transformação? E claro que eu e você já ouvimos coisas semelhantes, e é muito bom que você ouça o que eu vou te falar. Você não pode deixar que isso seja impedimento, porque o centro da nossa vida na igreja é o Senhor Jesus Cristo. Eu duvido que Ele tenha te decepcionado alguma vez. Amém, queridos? Mas eu ouvi também de uma pessoa que se sentiu aqui nessa igreja tão bem tratada, que ela trouxe um monte de amigos para congregar aqui, eles estão aí até hoje. Eu conheço uma pessoa que diz que o abraço que ela recebe quando ela entra por essa porta, muitas vezes é o único abraço de uma semana inteira que ela recebe. Você entende? O poder que Deus coloca nas nossas mãos enquanto igreja, nós precisamos de pessoas que compreendem isso. Precisamos de pessoas que ajudem a igreja a ser organizada, que ajudem pessoas a encontrar aquilo que elas precisam encontrar. Eu me arrisco a dizer que você só está aqui e você só voltou e ficou nessa igreja porque alguém fez isso com você. Alguém aqui tratou você bem, alguém aqui fez uma diferença na sua vida e isso fez uma diferença para você decidir. Nós precisamos de gente que entenda que a cada semana, a cada culto nessa igreja, visitantes estão aqui, como hoje temos. E às vezes alguém trouxe. Muitas vezes foi convidado por alguém. Talvez já tenha acontecido com você. Tem sempre um cunhado que é meio cético, ele não quer muito saber de Deus. E vamos, não, vamos. Lá você vai gostar, é diferente, a igreja. Não, até que um dia, tá bom, eu vou. E aí você morre de medo. Tomara que o culto seja bom. Ai, meu Deus do céu. Como é que será que vai ser? Quem será que vai pregar? Será que o pastor vai falar de dízimo hoje? Será que... Ai, Jesus, tomara que dê tudo certo. E que alegria, que prazer. Quando no final do culto essa pessoa chega para você e diz assim: olha, eu não sei se eu acredito, eu não sei se eu gostei tanto assim de tudo que foi falado, mas eu posso voltar semana que vem com você. Porque eu amei o ambiente, como eu fui bem tratado. Nós precisamos de gente que entenda, né, que sabe muito bem que a preocupação número 1 que os pais têm em relação aos seus filhos que eles trazem à igreja é a sua segurança. Eu quero que meu filho aprenda da palavra de Deus, mas eles vão estar seguros lá? Vai ser muito bom se meu filho voltar para casa com mais princípios, mas eu posso ficar tranquilo de que eles estão seguros. Nós precisamos de pessoas que saibam que o desejo número 1 dos pais que trazem os seus filhos é que eles sejam firmados em valores morais e princípios de respeito, e adotem para si, se associem com boas amizades. Todo pai quer isso, a gente paga qualquer preço para isso. A gente quer que os nossos filhos estejam envolvidos com gente boa, que eles cresçam com princípios maravilhosos, e nós temos uma responsabilidade como pais, mas como é bom quando a igreja faz essa parceria com a gente e nos abençoa também. Nós precisamos, eu estou terminando, pessoas que tragam o seu talento que Deus colocou em você para a igreja.
não com o propósito de chamar atenção para si, nem de se aproveitar de uma oportunidade, mas simplesmente porque percebem que foi Deus quem me deu esse talento, e a única coisa que eu posso fazer com ele é servi-lo, servindo a sua igreja, seja qual for. Pessoas que vão marcar outras vidas de maneira significativa e eterna. Pessoas que vão se envolver apenas porque há uma necessidade. Como hoje de manhã eu ouvi, pastor, eu tenho uma direção de Deus, um chamado, mas se há uma necessidade eu quero estar lá. Mas você sabe o que acontece? Se hoje, eu não vou fazer isso hoje, mas se hoje eu apresentasse para você, como eu já fiz nos outros cultos, as necessidades, onde nós precisamos de gente trabalhando, e você dissesse, tá bom, vou fazer porque tem uma necessidade, eu não daria nem um mês para você me dizer, pastor, eu estou apaixonado por esse negócio. E você não ia conseguir me tirar mais daqui, nem que você quisesse, porque eu amo o que acontece, por causa do resultado que acontece, por causa do que essas crianças estão vivendo, pelo que eu estou plantando no coração delas, pelas pessoas que estão chegando aqui, de alguma maneira são abençoadas. Lembra que eu falei para você que é isso que traz satisfação? Quando o outro é abençoado, Deus fez você dessa maneira. E o que começa como uma necessidade se torna uma paixão e muitas vezes uma porta para Deus te colocar num lugar cada vez mais alto. Seja onde for, seja do jeito que for, se você é de Jesus, Deus te chamou para servir. E é isso que eu queria que você guardasse nessa noite. Você recebe essa palavra? Amém. Vamos ficar de pé nesse momento? Obrigado, Senhor Deus. Quero pedir perdão aos flamenguistas, eu amo vocês. Deus falou para amar os inimigos, orar pelos que perseguem. Por que essa igreja? Porque tem que ter todo tipo de igreja para alcançar todo tipo de pessoa. Porque existem pessoas que só vão conseguir se identificar com algo que eu e você temos para transmitir. E mais uma vez eu quero declarar o meu amor por você. Como eu amo você, como você é especial, como você me faz feliz, porque nós somos uma igreja, porque nós somos um em Cristo Jesus. E eu vou falar isso para quem está aqui há pouco tempo, para quem está visitando e para quem está aqui há muito tempo. Para quem está há muito tempo já sabe, nós não somos perfeitos, nós não somos infalíveis, muito pelo contrário. É na igreja que nós conhecemos as pessoas, às vezes as piores. Porque finalmente nos damos o trabalho de parar, sentar e conhecer um pouco, conviver com outros. Mas não deixe que isso seja um impedimento, porque você aprende com elas também. E por sua causa talvez elas mudem. E por causa da sua conduta, do seu procedimento, da sua reação e do amor que Jesus, através de você, lança sobre ela, mudanças podem acontecer. Não, nós somos perfeitos, mas eu quero declarar com muita alegria, nós estamos crescendo espiritualmente. Deus tem feito uma obra em nossas vidas. Eu não sou mais quem eu era antes, eu tenho certeza que você também não. E graças a Deus por isso, amém? Vamos dar as mãos, vamos orar? Pai, muito obrigado. Nós estamos reunidos em nome de Jesus Cristo, por causa da salvação que Ele nos deu, por causa da transformação que Ele efetua na nossa vida. E que nós, Senhor, sejamos um farol para mostrar para outras pessoas, especialmente aquelas que não estão, meu Pai, em outras igrejas, não, mas estão nesse mundo. Ou porque um dia estiveram na igreja, estão decepcionadas, ficaram frustradas, não conseguem se identificar. Ou porque nunca conheceram a Tua palavra, a Tua mensagem. Dá-nos, Senhor, visão para cumprir aquele chamado, de chamar pessoas, a ensiná-las os Teus propósitos, os Teus desígnios, batizá-las em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E junto com elas crescermos, guardando tudo que o Senhor nos ensinou.
e vivendo uma vida feliz. Oh, Deus amado, ajuda-nos a abandonar todo tipo de competição. Para nós importa que o outro cresça e nós diminuamos, que nós tenhamos o Espírito de Cristo Jesus de mansidade e de humildade, de mansidão e humildade. Deus amado, opera hoje na vida de cada um que está aqui. Eu oro que todos que estão aqui sejam marcados nessa noite, para nunca mais esquecerem, nós temos um propósito como igreja, que não é apenas nos reunirmos juntos, não é apenas termos comunhão, mas é sermos instrumentos de Deus, mas é gerarmos ambientes irresistíveis para que outras pessoas venham e se apaixonem como eu me apaixonei por Jesus Cristo. Oh, Deus amado, nós te damos toda a glória, nós te damos toda a honra e toda a adoração. Eu convido você a levantar suas mãos e adorar a Jesus nesse lugar. Senhor, seja exaltado, seja glorificado, que tudo que há em nós bendiga o teu nome. Tu, Senhor, seja sempre o único para onde nós apontamos, o único para onde nós estamos direcionados. Que tudo em nós aponte para ti, Senhor. Que tudo que há em nós, para que as pessoas ao nosso redor tenham essa certeza, seja, meu Pai, a revelação do teu amor, da tua graça e do teu poder, uns para com os outros, na igreja de Jacarepaguá e muito além dela. Faz a tua vontade em nós, faz a tua vontade através de nós, e recebe, Senhor, hoje e sempre, toda a glória, toda a adoração, em nome de Jesus. E que toda a igreja diga amém. Você pode dar a Deus uma grande salva de palmas e exaltar o seu nome. Aleluia. Aleluia. Toda a glória a Jesus.